Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um guia de estudo preliminar dessa lição 3 da classe Jovens da revista da Escola Dominical da CPAD. Lembrando que o guia de estudo preliminar não é uma pré-aula, ou seja, um conteúdo completamente desenvolvido dado antecipadamente. Não é isso. O que nós fazemos aqui é um levantamento das partes mais importantes das lições da lição, que eu chamo de destaques da lição. Ou seja, aqueles trechos enxutos, os mais claros, que condizem melhor com o título de cada parte da lição. Feito isso, essa leitura prévia, esse mapa mental do que está distribuído na lição, quando você vai fazer a sua leitura completa, o seu estudo completo, você já tem em mente o ponto de partida do comentarista e até onde ele vai desenvolver aquela lição. Isso te ajuda no processo de acelerar a assimilação do conteúdo, ou seja, em menos tempo você absorve mais e absorve aquilo que é específico. E aí, nesse segundo momento do estudo propriamente dito, você absorve a lição como um todo e continua guardando as partes principais. Eu espero que seja útil para você esse conteúdo e o meu pedido é que você compartilhe, se inscreva no canal. Você pode baixar esse material gratuitamente e utilizar conforme você quiser, ok? Então, lição de número 3, o arrebatamento da igreja, assunto importantíssimo que tem a ver com a nossa esperança do Olam Rabba, do mundo vindouro que o Senhor tem para nós, e começa com essa inauguração do dia do Senhor a partir desse evento do arrebatamento da igreja, né? Já trazendo esse início do tempo final, que para nós é um novo começo, é uma nova história com o nosso Senhor. E aí, eu coloco nesse slide, eu julgo que isso seja mais importante dentro dessa metodologia, que é colocar tudo aquilo que vai ser falado durante a lição nesse slide, ou seja, num único plano você tem a estrutura da lição. E aí o meu pedido a você é que pause aqui esse vídeo e passe aqui pelo menos 1 minuto, 2 minutos aqui, olhando o título e cada um dos pontos, tá? De maneira muito tranquila, devagar, para você já começar a assimilar como o comentarista vai distribuir esse assunto. E aí, na sequência, você lê a introdução e segue já tendo essa estrutura em mente, tá? E aí o texto do dia diz o seguinte: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, outras traduções mais precisas dizem: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3, Jesus respondendo aos seus discípulos que estavam tristes com os eventos que estavam para acontecer com o Senhor Jesus, que ele mesmo predisse. A síntese diz o seguinte: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora, né? Então, é uma questão do raptus, né? Que acontece muito fora da realidade que a gente está acostumado. E o Senhor Jesus falou em várias parábolas, né, sobre, trazendo um comparativo aqui, que esse dia do Senhor será como o ladrão de noite, né? Você não fica sabendo a que hora ele vem, então você tem que vigiar por isso. Ele pode vir em qualquer horário da noite e essa é a ideia por trás disso, ficar sempre vigilante. E aí o texto bíblico é em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde o apóstolo Paulo consola os tessalonicenses, justamente falando sobre esse assunto. Você pausa aqui, faz a leitura na sua Bíblia mesmo, que aí você já faz as anotações necessárias, e aí quando não tiver mais a revista, você ainda tem ali o assunto para você conseguir expandir, tá? Tópico 1, o que é e quando se dará o arrebatamento? Então, o que é? E aí o destaque fica para a palavra grega para arrebatamento é harpazo,
e significa retirada brusca, tá? Então, o que você tem que guardar desse ponto aqui é isso. A palavra grega harpazo significa retirada brusca, ok? E o segundo destaque, Paulo dedicou em suas cartas 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios no capítulo 15 e 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Então são os capítulos mais importantes, dando um desenvolvimento sobre esse assunto do arrebatamento, que mesmo tendo esses 2 capítulos, o assunto ele tem os seus aspectos polêmicos e tem nos nossos dias gerado divergências gigantescas entre diferentes denominações e pensamentos sobre a questão do arrebatamento, que eu acredito que não há espaço para você, dentro do período da lição, expandir essa questão. O que vale é ficar com as partes centrais, tá? Essa dica é para os professores. Aquilo que é mais importante passa para os seus alunos. E ou criar um grupo, ou o grupo que já tem criado, fazer uma discussão mais ampla sobre a questão, as questões que têm sido levantadas sobre arrebatamento, tá? Porque no tempo da lição, 70 minutos, é impossível, você acaba perdendo aquilo que é essencial, travado numa discussão que no final das contas não interfere. O que tiver que acontecer, acontecerá. E o arrebatamento, nessa questão, todos são unânimes, né? Todos são unânimes, ele vai acontecer. Mas as divergências vêm, como se dará isso, qual o intervalo, é meio complicado, então não vale a pena para o período da lição discutir essa questão. O ponto 2, quando se dará o arrebatamento? Destaque. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lembrando que aqui o Senhor Jesus estava expressando essas palavras enquanto ainda estava entre os seus discípulos. Olha, ele estava exercendo o seu ministério. Marcos capítulo 13. Então ele expressa para eles essas palavras ainda em seu exercício ministerial como homem terreno, Jesus de Nazaré. Então também não vale a pena você ficar discutindo a questão se ele ainda não sabe hoje sobre a data do arrebatamento. No final das contas, não muda nada para nós. E o terceiro ponto, a trombeta soará. Destaque 1, o toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgatara da escravidão no Egito. É muito lindo isso, né? Porque se torna um memorial constante, né? Um memorial vivo, em que cada vez que a trombeta era soada, e ainda hoje eles fazem isso, eu trabalho numa universidade, numa região aqui em São Paulo, de Higienópolis, que tem uma quantidade enorme de judeus, e há um mês atrás aproximadamente, tinha uns adolescentes fazendo uma apresentação em frente à faculdade, justamente apresentando o chifre, no qual eles produzem esse som da trombeta, e ele é muito interessante porque remete a essa saída do Egito, isso é muito significativo. E aí a gente tem o segundo destaque, no arrebatamento a trombeta também soará como nos dias de Moisés. Então 1 Coríntios capítulo 15 e 52, muito profundo esse ponto para você se alegrar na esperança que tem um memorial para que nós nos lembremos daquilo que Deus já fez. Isso é muito interessante, né? A palavra de Deus, ela é uma realidade, porque ela já foi realizada e ela continuará sendo confirmada e se cumprindo nas nossas vidas. E aí a gente vai para o tópico 2, o arrebatamento da igreja para os crentes. Então, primeiro, é a nossa esperança, primeiro ponto, e o destaque fica para deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3:21. Então, essa também é uma esperança
que está conectada à questão do arrebatamento. Então, junto com o arrebatamento tem a promessa de um corpo transformado, de um corpo glorificado, que a gente não sabe como é. A gente sabe que a revelação ela está confirmada nas Escrituras, mas como será isso na prática? Só naquele momento nós saberemos o que é ter um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus, semelhante aos anjos. Isso é muito extraordinário e deve ressaltar essa esperança nas nossas vidas. E aí o segundo ponto é a chegada repentina do noivo. Primeiro destaque, em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 ao 13. Aqui eu peço para você fazer uma pausa e fazer a leitura dessa importante parábola sobre essa questão da vigilância, de permanecer com a lamparina acesa e com azeite em reserva para encher a lamparina se houver necessidade. E aí o segundo destaque, no arrebatamento, igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro nos ares com a sua noiva, a igreja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Lembrando que todo esse episódio ele é baseado ou ilustrado no casamento judaico, que poderia durar vários dias, às vezes 15 dias, 2 semanas, e tinha toda essa questão do noivo sair, assim, para preparar moradia para ele e a sua noiva, e depois de um tempo, já confirmado que ele voltaria, às vezes durava mais de 1 ano, 2 anos, ele voltava e alguém anunciava, o noivo está voltando para receber a sua noiva. Então vale a pena você pesquisar sobre esses detalhes do casamento judaico, que são a base, tá? A base dessa ilustração que está em Mateus, no capítulo 25, e o comentarista coloca aqui, tá? Então, aqui já fica mais uma dica para você, sempre que referirem-se a questões judaicas, como, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, cuidado com os judaizantes, né? Aí você vai pesquisar primeiro, né? Porque todo o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, eles são produzidos dentro da cultura judaica. Então há todo um aparato cultural para se entender o evangelho que hoje muita gente não conhece, porque não pesquisa as escrituras e porque não pesquisa a história também. Então, quando alguém falar uma coisa sobre isso, cuidado com esse negócio de judeu, é preciso lembrar que o Senhor Jesus era judeu, todos os discípulos, os apóstolos que foram chamados por ele também o eram. E isso precisa ser ressaltado que acontece ali, no reduto judaico, todo esse histórico dos evangelhos. Então é importante conhecer essa cultura e não ir pela cabeça dos outros quando falam sobre questão de judaizante. Vai pesquisar primeiro, né, que é importante. E 3 é a derrota da morte. Muito profundo isso daqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54. E aí minha dica é o seguinte para você. O capítulo 15 de Coríntios, ele não aborda só a questão do arrebatamento, ele é abrangente. Então ele está dentro de um contexto do dia do Senhor. Por isso que há muito atrito entre estudiosos sobre essa questão, porque alguns acreditam que esse evento todo acontece de uma vez só, né? Que esse estragar da morte já é o juízo final, e tudo isso está retratado dentro desse capítulo 15 de 1 Coríntios. Inclusive, Paulo fala que o filho entrega, depois de ter consumado tudo, olha que interessante, ele entrega o reino ao Pai. Ele entrega o reino ao Pai. E aí todos estão em Cristo e Cristo em Deus. Então é um mistério profundo, difícil de explicar, difícil de entender. Então vai devagar aqui e depois faz um estudo mais abrangente para ficar craque nesse assunto que não dá para ser abordado assim rapidamente, tá? E o terceiro, aguardando o arrebatamento. Jesus virá. Destaque, na primeira vinda ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão.
E o segundo destaque, na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos, tá? Então, a nossa maneira de pensar dentro da linha pentecostal é que há um intervalo entre a primeira e a segunda vinda, né? Entre o arrebatamento e a vinda de Jesus, vamos dizer assim. Um intervalo que alguns classificam como de 7 anos, das bodas do Cordeiro. E há muita necessidade, muitas amarrações de textos para chegar a isso. E outros defendem que há uma espécie de bate e volta, né? Encontra com Cristo nos ares e já desce para estabelecer o milênio, para julgar aqueles que se levantaram contra Israel, redimir Israel reconhecer a Yeshua, o Senhor Jesus, como o Messias, e assim entrar todo mundo junto no milênio já de forma imediata. Então há todas essas questões difíceis, tá? Difíceis de lidar. Então, muita calma antes de deixar os nervos à flor da pele nessas situações, porque o que me conforta, e eu não me incomodo com essas coisas, é o fato de que a doutrina está aqui. O fato é que seremos arrebatados, que haverá o julgamento, que Israel reconhecerá o Senhor Jesus, será salvo também, se estabelecerá o milênio e um novo tempo com Deus. Isso é a realidade mais importante. E aí nas divergências precisa de pesquisa, de calma, de respeito de ambos os lados para seguir em frente. E o 2, permaneça fiel ao Senhor, Mateus 24, 45 ao 51. Destaque, precisamos estar vigilantes e jamais perdemos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Então, as últimas parábolas de Jesus nessa tríade, começa no capítulo 24, os últimos versículos penetram no capítulo 25 a parábola das 10 virgens e vai para o versículo 14 ao 29 com a parábola dos talentos, que eu gosto muito particularmente. Então, o terceiro ponto é: utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus, tá? Não enterre os seus dons e talentos, seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Muitas pessoas fazem aqui um atrito também, porque alguns consideram que esses talentos dizem respeito só a aspectos espirituais e de ganhar alma, essas coisas. Eu entendo diferente, eu acho que a nossa vida é integral. Deus usa você dentro daquilo que Ele te deu como potencial. E a vida acontece no mundo, é para pessoas que você prega e não só prega com palavras, prega com a vida. E também prega quando a sua vida é útil ao outro, como foi o ministério do Senhor Jesus. Então ali Ele mostrou que o fim da lei é viver em favor do outro, viver em favor do próximo. Então Ele disse aos discípulos quando estavam naquela briga, subindo para Jerusalém, onde os irmãos Tiago e João queriam ser os primeiros ministros, surgiu ali uma grande questão, e Jesus falou para eles que no mundo é assim, mas que entre eles não seria dessa forma. Quem quisesse ser o primeiro seria o último, quem quisesse ser o principal seria os servos de todos. Daí ele complementa dizendo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Olha que extraordinário, gente. Veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, cuidado quando as pessoas querem reduzir o evangelho só a palavras. Prega só a palavra. Não, tem que ser um comportamento total, uma vida de ajuda, solidariedade, ajudando a realizar o sonho de pessoas, desenvolvendo o seu potencial que Deus te deu no Éden, quando potencializou Adão e Eva e os retirou dali para cultivarem a terra, para terem uma profissão, para se desenvolverem como pessoa. Então tem gente que faz uma fatiação aí, joga tudo que recebeu de potencial de Deus fora e acha que a vida se reduz. Agora, querer crente a aspectos espirituais, de estar no culto, de glorificar e além disso, só trazer gente para estar internamente, né? Naquele período do culto, todo mundo junto, e o resto não se desenvolve. Então a gente tem que, na verdade, utilizar os nossos dons de toda forma que a gente puder, e experimentar coisas novas, para que também a potencialidade de Deus em nós ela
venha para fora e você conheça dons que você ainda não tinha experimentado, tá? Esse é o destaque desse ponto. E a conclusão diz o seguinte: as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Então essa esperança precisa estar radiando no nosso coração e a gente viver sempre como se o Senhor voltasse nesse momento, sempre com alegria e esperança, para também nos consolar uns aos outros em relação a tantas coisas que nós vivemos nesse mundo tão difícil. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Desejo a você uma excelente aula. E se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Você pode colocar seu comentário, aqui a sua posição sobre essa questão, o seu ensinamento também nos comentários, o que você tem para contribuir para que juntos a gente aprenda e ensine uns aos outros para a glória de Deus e para a nossa alegria. Deus abençoe você. Até a próxima semana.